Sobre números racionais. Os números racionais é um conjunto numérico formado por razões entre números inteiros. Por exemplo, primeiro aqui escrever ele da forma tradicional, os números racionais, a razão de A sobre B, onde A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros, sendo que B ele tem que ser diferente de zero. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é o que utilizamos na contagem, principalmente. Geralmente, iniciamos a contagem a partir do 1. Então, podemos colocar os números naturais começando no número 1. O zero, às vezes, é considerado como um número natural, às vezes não é. Então, depende muito do contexto. Os números inteiros vai ser a união entre os números naturais, os números negativos e o zero. Enquanto nos números naturais nós temos a ideia do menor elemento possível, que é o 1, dentro dos inteiros nós não temos um menor elemento possível. Nos números naturais nós temos apenas a ideia de sucessor para construir os próximos elementos. Já nos números inteiros podemos tanto definir a ideia de sucessor quanto a ideia de antecessor. Perceba, nos números inteiros todos os números têm antecessor e sucessor. Já nos números naturais, o número 1 ele não vai ter antecessor, porque ele começa a partir do 1. No caso do o zero sendo considerado número natural, ele não teria antecessor. Então nós já temos as características principais, certo? Os números naturais servem para contar, vale a ideia do sucessor. Nos números inteiros, nós temos não somente a ideia de contagem, mas temos a ideia de soma, certo? Uma soma completa. Se eu digo para você que 2 mais 3 é igual a 5, você pode pensar isso dentro dos números naturais, a ideia de sucessor. Você pega aqui o número 2, aí vai aplicar 3 vezes a ideia de sucessor, e com isso você vai chegar até o número 5. Né? Aplicando uma vez o sucessor, temos o 3, aplicando 2 vezes, temos o 4, aplicando 3 vezes, temos o 5. E se começarmos no 3, aplicando 2 vezes o sucessor, nós temos o 5 também. Isso para indicar que 3 mais 2 é igual a 5. Essa propriedade aqui, chamada de propriedade comutativa da adição. Então isso equivale nos números naturais. Só que se eu perguntar para você quanto é 5 mais um determinado número, e isso resulta em 3, aqui você não vai ter um número natural como resposta, porque o valor precisaria ser negativo. Nos números naturais, uma soma sempre aumenta. Já nos números inteiros, eu posso tranquilamente somar um número negativo, já que o número negativo ele pertence ao conjunto. Então, eu posso somar, e aí eu vou acabar diminuindo o número através da soma. Nos números inteiros, a soma pode diminuir. Essa soma que pode diminuir, nós temos um nome claro para ela, nós chamamos ela de subtração. Essa ideia de subtração, ela está definida de uma forma clara e objetiva dentro dos números inteiros. Dentro dos números naturais, você só pode fazer uma subtração em casos específicos, quando você vai fazer a subtração do número maior por um número menor. Se você tiver, por exemplo, 2 somado com 5 negativo, nós obtemos 3 negativo. Isso aqui tranquilo dentro dos inteiros. Mas perceba que nos naturais isso não faz sentido. 2 menos 5 não pertence aos números naturais. Você não tem um resultado disso dentro dos números naturais. Porque, em teoria, é como se você pegasse dentro dos naturais o número 5 e o número 2 e tentasse voltar ou aplicar 5 vezes a ideia de antecessor. Porém, como já foi explicado aqui inicialmente, começando aqui no 2, podemos aplicar a ideia de antecessor apenas uma vez. Caso consideremos o zero como natural, apenas 2 vezes. Não podemos aplicar mais vezes. Então, essa subtração ela não faz sentido nos naturais. Já nos inteiros, tranquilamente. Porque eu posso pegar a ideia de antecessor e vou definir aqui nos inteiros, aqui como eu coloquei o exemplo
2 menos 5, eu começo aqui no 2, vou aplicar o antecessor 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fizer essa subtração, o resultado é menos 3. Então, nos inteiros é possível você fazer qualquer soma e qualquer subtração. Já nos naturais, você só pode somar, né? E sendo que a ideia de subtração não vale completamente para os naturais. O zero, ele surge da necessidade de você conseguir estabelecer um elemento neutro entre os números positivos e os números negativos. É como se você estivesse dizendo o seguinte: 3 somado com que número vai resultar nele mesmo? Aí nós temos aqui 0. Ele surge principalmente para não atrapalhar a adição. E do mesmo jeito aqui nós podemos definir o número negativo a partir dele. 3 somado mais quem resulta em 0? Menos 3. Então podemos definir aqui os números negativos a partir do zero, né? Ou seja, a partir do número somado com esse camarada, que ele vai ser chamado de simétrico. E com isso nós vamos obter o zero. Então o zero, ele é o resultado da soma de um número com o seu simétrico. Você tem aqui os números inteiros. Temos aqui o zero, temos o menos 1, aqui temos 1. Se eu pego o menos 1 e aplico o sucessor, temos o zero. Se eu pego o 1 e aplico o antecessor, temos o zero. Então, 1 menos 1 dá 0, ou menos 1 mais 1 dá 0. Aí o 2 negativo e o 2 positivo. Se eu aplicar o sucessor duas vezes, temos o zero. Se eu pegar o 2 e aplicar o antecessor duas vezes, também temos o zero. Então, menos 2 mais 2 é 0, e também 2 menos 2 é 0. Você pode interpretar o número positivo aqui como sucessor, aplicar o sucessor duas vezes. Então, esse menos 2 seria esse indivíduo, e esse 2 positivo seria esse ato daqui de cima de você aplicar a ideia de sucessor duas vezes. Ou então, você pode pegar o número positivo como sendo o número da linha. Esse 2 positivo aqui seria este camarada. E o menos 2, como se você estivesse aplicando a ideia de antecessor. Então, esse menos 2 vai corresponder a esse movimento aqui de antecessor, que está sendo aplicado, né, duas vezes. Ok, então a ideia de sucessor e antecessor, dentro dos inteiros, ela é completa. Já nos naturais, apenas a ideia de sucessor ela é completa. Então, nos naturais você faz a soma, nos inteiros você pode somar e subtrair. Ok. Do mesmo jeito, nos números naturais, nós não conseguimos definir direito a divisão. Você pode definir a multiplicação. A multiplicação de dois números naturais, 2 vezes 3, resulta em 6. Ora, eu também tenho 3 vezes 2, resultando em 6. Aqui nós temos novamente a propriedade comutativa. A comutação, ela vale tanto para a soma quanto para a multiplicação. Posso enxergar isso aqui como a organização de duas filas de 3 pontos. Então, eu posso ver isso como uma fila de 3 pontos, duas filas de 3 pontos. Mas se eu observar nessa direção aqui, eu tenho 3 linhas de 2 pontos. Então, igualmente, 3 linhas de 2 pontos ou 2 linhas de 3 pontos, mostrando claramente que vale a ideia da comutação, da multiplicação. Eu posso entender também isso aqui através da soma de parcelas repetidas. Eu vou dizer que 2 vezes 3 corresponde a 2 repetido 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Como 2 sendo a parcela que se repete, e o 3 a quantidade de vezes que se repete. Então, eu tenho 3 repetições do 2 indicado aqui por esse camarada. E eu tenho o número 2 que está se repetindo, como sendo essa parcela aqui. Do mesmo jeito, eu posso colocar 3 vezes 2 e dizer que eu tenho a parcela 3 repetida 2 vezes. Perceba novamente que se associa com a ideia da organização dos pontos aqui, né? Eu tenho duas colunas com 3 pontos, que seria exatamente nessa comparação, ou teríamos a ideia de 3 linhas com 2 pontos, que é exatamente essa outra comparação. Então, de fato, isso aqui mostra que eu posso entender uma multiplicação como uma soma de parcelas repetidas, mas isso aqui dentro dos números naturais. No momento que eu começo a colocar números negativos dentro da multiplicação, as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas.
Se eu colocar, por exemplo, menos 2 vezes 3, eu ainda posso dizer que menos 2 vezes 3 é o menos 2 somado com menos 2 somado com menos 2. Então aqui eu vou ter 3 parcelas de menos 2. Então é como se eu tivesse partido do zero, aplicado uma vez a 2 passos para trás, outra vez 2 passos para trás, aqui é o menos 2, aqui já temos o menos 4, e outra vez 2 passos para trás, aqui já temos o menos 6, sendo que cada um desses movimentos é 2 passos para trás, sendo que cada passo para trás a gente pode interpretar como aplicando a ideia de antecessor. Então a gente vai ter que a multiplicação de um número negativo por um número positivo, a gente pode pensar nessa maneira, como se eu estivesse pegando o antecessor e aplicando aquela quantidade de vezes, né? Se eu fizer o contrário, se eu tiver, aqui a gente tem a resposta como sendo menos 6, se eu colocar, por exemplo, 2 vezes menos 3, eu posso dizer que eu tenho, eu não posso colocar a ideia de 2 repetido menos 3 vezes, isso não vai fazer sentido, mas eu posso usar a comutação e dizer que menos 3, isso aqui é igual a menos 3 vezes 2. E a partir disso, interpretar isso como menos 3, 2 parcelas de menos 3. E aí eu volto para a minha reta, estabeleço aqui meu zero e agora eu faço 2 movimentos voltando 3 casas. Aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho menos 6. De cada um desses movimentos corresponde à aplicação da ideia de antecessor 3 vezes. Novamente, eu consigo salvar através da soma repetida, mas isso daqui apenas se eu tiver, isso só é possível se eu tiver pelo menos uma das parcelas repetidas, uma das parcelas positivas, perdão. O problema surge também quando eu vier, isso aqui é um problema que não tem como resolver considerando a ideia dos naturais, se eu multiplicar 2 números negativos. Aqui a gente já tem o conhecimento básico que negativo com negativo é positivo. Então 2 vezes 3 negativo vai ser 6 positivo. Mas isso aqui a gente passa a não ter uma resposta clara dentro dessa ideia de soma de parcelas repetidas. Mas dentro dos inteiros, onde vale a ideia do jogo de sinal, a gente consegue estabelecer isso aqui como uma regra mesmo, que vale dentro dos inteiros. Aí você vai ter a questão de que o sinal de menos, ele seria como se fosse uma inversão. Uma inversão em relação à origem. Por exemplo, aqui eu tenho o 2 positivo. Para o menos 2, para que ele se transforme em menos 2, eu vou girar ele 180 graus. Isso aqui é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Temos um giro de 180 graus. Se eu multiplicar por menos 1 novamente, esse camarada vai girar novamente por 180 graus e vai voltar a se tornar o 2 positivo. Então, se eu for multiplicar 2 negativo por 3 negativo, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer, na verdade, que eu tenho 2 positivo vezes menos 1 vezes 3 positivo vezes menos 1. Ok. 2 vezes 3, 6, pelo que a gente já estabeleceu. E temos aqui o menos 1 repetido 2 vezes. Este menos 1 daqui, por conta desse menos 1 do menos 2. E este menos 1 daqui, devido a esse menos 1 que veio do menos 3. Ok. Se eu colocar na minha reta numérica, estabelecer aqui o meu zero, perceba que dentro dos inteiros eu sempre vou ter que pegar em relação ao zero, então o zero se torna extremamente importante dentro dos inteiros. E aqui eu posso estabelecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui o 6, certo? Na primeira multiplicação por menos 1, eu circulei aqui em vermelho, eu vou ter um giro 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 negativo. Eu vou ter esse primeiro giro de 180 graus e ele vai recair no menos 6. E agora eu vou aplicar a multiplicação pelo outro menos 1. E aí eu vou recair sobre o 6 positivo. Então, esse giro de 180 graus em torno do zero daqui, ele acaba explicando bem a ideia nos números inteiros de você multiplicar por menos 1. Daí, menos por menos se torna mais. Você é como se estivesse executando 2 vezes esse giro
de 180 graus. Então, com isso, meio que a ideia de soma ela fica completa. Você consegue somar, como também subtrair de uma forma perfeita e multiplicar pelos números positivos e números negativos. Tranquilo. Então, aqui nós já temos a soma completa, vamos dizer assim, né? Com a soma completa com a subtração. E agora nós temos uma multiplicação tranquila de qualquer número por qualquer número. Mas, quando nós vamos fazer divisões, temos um novo problema. Nós podemos, por exemplo, pegar o 6 dividido por 3, dá 2. Já temos que 2 vezes 3 é 6. Então, fazendo o processo contrário, 6 dividido por 3 tem que ser 2. Do mesmo jeito que 6 dividido por 2 tem que ser 3. Certo? Então, aqui temos nosso algoritmozinho resultando neste valor. Se eu colocar o 6 dividido por 2, temos o 3 aqui, né? Isso também está correto. Mas perceba, esses casos aqui, que vai remeter a essa multiplicação aqui dentro de inteiros, elas são chamadas de divisões exatas. Porém, temos os casos onde as divisões podem não serem exatas. Se eu acrescentar uma unidade daqui, 7 dividido por 3, 7 dividido por 3 temos 2, aqui retiramos 6, sobra 1. Nós podemos comparar isso dizendo que 7 é 3 vezes 2 mais 1. Não é apenas uma multiplicação, é uma multiplicação mais um resto. O 8 dividido por 3 resulta em 2, aqui retira 6, sobra 2. Então, podemos dizer que isso aqui, que o 8 é 3 vezes 2 mais 2. Continuando a mesma ideia, podemos dizer que o próximo camarada, que é o 9, dividido por 3, agora no lugar de ser 2 parcelas, são 3, porque tecnicamente iria sobrar 3, só que como eu estou dividindo por 3, isso totaliza outra parcela e agora não sobra mais ninguém. Perceba que quando a divisão ela é exata, eu tenho apenas uma divisão sem resto, enquanto que aqui eu tive o resto 1, aqui eu tive o resto 2, no lugar de eu ter um resto 3, eu aumento uma parcela. Perceba que eu tenho 2 parcelas completas de 3 e sobra uma unidade. Aqui eu tenho 2 parcelas de 3, sobram 2 unidades. Aqui no lugar sobra uma parcela de 3, eu tenho 3 parcelas completas de 3 sem restos. Então, nesse caso que as divisões sobram, né, deixam resto, que é o caso aqui dos exemplos de 7 dividido por 3, de 8 dividido por 3, nós precisamos de um novo conjunto numérico que permita essas divisões. Aí nós temos os números racionais. Os números racionais eles foram criados exatamente para permitir que essas divisões elas existam, onde eu consigo continuar, que eu possa continuar a minha divisão e eu tenho uma resposta que eu possa identificar. Aqui 7 dividido por 3 é 2, retiro 6, sobra 1. Qual é a ideia? Que esse 1 aqui ele é uma unidade. Esse 1 aqui ele é unidade. Porém, e esse 2 daqui também são 2 unidades. Porém, seria uma unidade de resto, só que eu quero continuar a minha divisão. Então, vou fazer o seguinte, eu acrescento uma vírgula daqui, certo? E agora a minha próxima casa, primeira casa decimal depois da vírgula, já vai ser os meus décimos. Certo? Do mesmo jeito, agora minha unidade, ela se transforma em 10 décimos. Uma unidade de 10 décimos é a mesma coisa. É que eu estou fazendo a conversão de ordens, estou eu estou fazendo transformação de ordens. 10 décimos dividido por 3, temos 3 décimos. 3 décimos vezes 3 resulta em 9 décimos, restando 1 décimo. Aqui é 1 décimo. Ok? Novamente, podemos agora recorrer à próxima casa decimal, que agora vai ser o centésimo. E para isso, vamos transformar esse décimo em 10 centésimos. E continuamos a divisão. 10 centésimos dividido por 3 resulta em 3 centésimos. 3 centésimos vezes 3 são 9 centésimos, resultando da diferença entre 10 centésimos. 9 centésimos em 1 centésimo. E aqui podemos perceber que vai continuar infinitamente, tanto que geralmente fazemos isso. Representamos essa divisão dessa maneira. Isso daqui é um número decimal infinito
por conta que ele continua infinitamente, aqui esses 3 pontinhos indicam que ele continua infinitamente, e periódico porque ele tem um padrão de repetição. Esse padrão de repetição aqui foi apenas de uma casa, mas eu posso tranquilamente ter um padrão de repetição de 2 casas, 3 casas, como por exemplo, se eu pego, digamos, 14, sei lá, criando aqui, 14 dividido por 90, vamos imaginar aqui, certo? Então 0, porque eu não posso dividir 14 diretamente por 90, acrescento uma vírgula, e aí esses 14 vão virar 140 décimos, 140 décimos dividido por 90, 1 vezes 90, 90, 90 para 40, 50. Agora eu vou para o centésimo, e esses 50 unidades, esses 50 décimos vão virar agora 500 centésimos. 500 centésimos dividido por 90, perdão, são 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 18, 18, 36. Perceba que se fosse 5, 45 seria viável. Erro meu. Aqui, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Aqui 0. 5 para 10, 5. E aqui 0. Perceba que aqui eu vou ter um padrão de repetição, né? Aqui 500. No caso aqui eu não vou... eu vou ter que cancelar essa parte aqui. Desculpa o erro. Vou colocar 14 dividido por 99. 0,140. O 14 vira 140. Aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter 99. 99 para 140. Ficam faltando 9 para 10, 1. 10 para 14, 40. 41. Aqui 1 mais 99 dá 100, mais 40, 140. Ok. Aí para a próxima casa decimal, eu acrescento aqui um 0. 410 dividido por 99. Como 99 é quase 100, claro que aqui vai ser 4. 4 vezes 99. 4 vezes 9 dá 18, 18, 36. 4 vezes 9, 36, 37, 38, 39. Que resulta em 4, aumenta 1 para aqui, dá 10, 10 para 11, 1, que vai ser 0. Perceba que eu vou retornar os meus 14, né? Esse 14 para a próxima casa decimal vai virar 140, aqui vai voltar a ser 1, vou retirar 99, vai sobrar 41, próxima casa decimal, vou acrescentar um 0, aqui vou colocar 4, vou retirar 396, aqui vai voltar para o 14, isso continua infinitamente. Perceba que agora eu tenho um padrão de repetição como sendo isso daqui. Então isso é uma dízima um número decimal infinito periódico. E para obter uma fração que resulte nesse camarada, aqui eu já poderia dizer, olhando a divisão, a fração ela é 14 dividido por 99. E aqui é um número decimal infinito e periódico. O período de repetição é o 14, o próprio 14. O que é que eu tenho? Que eu posso identificar um número, procurando a fração geratriz que gera ele, da seguinte maneira, por exemplo, digamos que seja 18. O padrão aqui de repetição, 18, 18, 18, continua infinitamente. Eu vou multiplicar por 100 para que duas casas decimais ele se tornem inteiras, né? Se eu multiplicar por 10, 10 vezes x, eu vou ter que o décimo ele vira unidade, o que era centésimo vai virar décimo, o que era milésimo vai virar centésimo, e assim sucessivamente. Eu ainda não encaixei o número do jeito que eu queria. Vou multiplicar por 10 novamente. Agora eu tenho 100x. E aí o que era unidade vai virar dezena. O que era décimo vira unidade. O que era centésimo vira décimo. O que era milésimo vira centésimo. E assim sucessivamente. Perceba a estratégia. Eu vou subtrair meu número original. Aqui eu vou ter o 0,18, 18, 18... Continuando. A esperteza, ela surge exatamente nesta etapa daqui. De 100x, olhando aqui o lado esquerdo dessas igualdades, eu retirando o x, me sobra 99x.
do lado direito da igualdade. Como todos os camaradas aqui são iguais, eu vou subtrair o de cima pelo de baixo. Todos eles vão dar 0. Sobrando apenas esses 18, que foi exatamente o que eu procurei retirar. Desses 99x resultando em 18, eu posso pegar os 99 que está multiplicando e trazer dividindo para o outro lado. X é igual a 18 dividido por 99. Mais precisamente, seria dizer que eu estou dividindo por 99 em ambos os lados da igualdade. Como multiplicar por 99 dividir por 99 resulta em 1, é como se eu estivesse anulando essa parte aqui do lado esquerdo da igualdade, e aí eu obtenho a fração geratriz desse camarada. Perceba que aqui eu posso simplificar minha fração, certo? Eu posso simplificar minha fração por 3. E aqui eu pressuponho que você tenha já uma habilidade de simplificação. 18 dividido por 3 resulta em 9. E 99 dividido por 3 resulta em 33. Posso simplificar novamente minha fração. Dividir aqui por 3 resulta em 11. E dividir aqui por 3 resulta em 3. Então 3 dividido por 11 deve resultar esse valor de 0,18181818. Você pode verificar isso. Você pode pegar 3 dividido por 11, certo? Começa com 0,3 unidades, viram 30 décimos. Eu vou ter aqui, se for 2, eu tenho 22. Perceba aqui que eu tenho, que é 3 dividido por 11, isso. 0, eu posso ainda colocar 2. Estranhamente isso está acontecendo, porque eu tenho aqui 0,18. Deixa eu me analisar para ver se eu cometi algum erro. 100x 18 menos 1 fica 99. 18 dividido por 99. Perdão, aqui. Opa. Aqui. 18. Deixa eu anular aqui essa parte. 18 dividido por 3 resulta em 6. Aí, aplicando novamente a simplificação, dividido aqui por 3, aqui dá 11, e dividindo aqui por 3 resulta em 2. Então é 2 dividido por 11. Pronto, agora vai dar certo. Aqui aí eu vou ter 20 décimos dividido por 11 resulta em 1. 1 vezes 11 dá 11. 11 para 20 restam 9. Como aqui a gente está indo para a próxima casa decimal, que é o centésimo, esses 9 décimos viram 90 centésimos. 90 centésimos dividido por 11, 8 centésimos. 8 vezes 11, 88. Faltam 2. Perceba que o padrão agora vai se repetir, né? 20 dividido por 11, novamente 1, só que agora esse 1 é 1 milésimo. 1 vezes 11, 11. Novamente aqui vai aparecer o 9 e esse padrão vai se repetir. Então com isso a gente verificou de fato que 2 dividido por 11 ele corresponde à fração geratriz desse 0,18181818. Então aqui já temos um resumo sobre os números inteiros, né, os números naturais, números inteiros. Números inteiros eles se constroem bem diante da soma e subtração. E quando eu quiser fazer uma divisão possível dentro de quaisquer números, portanto que eu não divida por zero, claro, nós temos aqui a ideia das frações como geratrizes de números decimais infinitos periódicos.